Muito boa tarde. Queria agradecer este convite que o Carlos Coelho me fez para despir o meu fato presente do Conselho Europeu e participar neste evento, dando um testemunho como cidadão e como político que teve a oportunidade ao longo de várias funções acompanhar estes 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Este processo de adesão foi o corolário do 25 de Abril. Por um lado, foi essencial como para a consolidação da nossa democracia e das nossas liberdades. Em segundo lugar, foi decisivo para a reinserção de Portugal na ordem internacional, depois de séculos de colonização e de várias décadas de estarmos isolados do mundo e, como então se dizia, orgulhosamente sós. Encerrado o ciclo da colonização, abriu-se um novo ciclo europeu. O processo de adesão foi um processo longo. O primeiro pedido foi apresentado pelo primeiro governo de Mário Soares em 1977 e só foi concluído com o último governo de Mário Soares em 1985. Foram vários anos e longos, onde muitas vezes se não acreditou que seria possível concluir. Se forem às redes sociais, ainda descobrirão uma canção do GNR que dizia queremos ver Portugal na CEE e contava com ironia a frustração que era, ano após ano, haver a perspectiva de uma adesão que nunca mais acontecia. Mas aconteceu. E é uma prova de como a persistência na política, a visão estratégica, acaba sempre por prevalecer. E o que é que realmente mudou ao longo destes 40 anos de decisivo? Bom, falamos habitualmente na economia e é indiscutível o sucesso económico da adesão. A nossa economia cresceu 143% ao longo destes 40 anos, o PIB per capita multiplicou-se 11 vezes, o salário médio aumentou 8 vezes e as nossas exportações, que representavam só um quarto do nosso PIB, hoje representam mais de metade da nossa economia. Mas o que mudou em Portugal não foi só a economia, foi a modernização do conjunto da sociedade. Será difícil repetir aqui vários todos os indicadores, mas dou dois que são muito significativos do meu ponto de vista. Um tem a ver com as infraestruturas. E quando falo de infraestruturas, não falo só das infraestruturas rodoviárias. Por exemplo, em 1985, só 40% das habitações tinham acesso à água potável. Hoje temos acesso universal com uma cobertura de 99% das habitações com água potável. Mas sim, as infraestruturas rodoviárias são, porventura, o exemplo mais visível da transformação do país. E para terem uma ideia do que era o estado do país e a carência do país em infraestruturas, peço só que imaginem que uma viagem do Porto a Lisboa implicava atravessar o centro da cidade de Coimbra, cruzar em Coimbra a linha ferroviária do Norte e voltar a atravessar uma cidade como Leiria para poder prosseguir o caminho. Chegar a Bragança e vencer as curvas do Marão, ou chegar ao Algarve e vencer a Serra do Caldeirão, eram verdadeiramente grandes desafios. Muito se critica do investimento em infraestruturas rodoviárias e, porventura, se soubéssemos então o que sabemos hoje, seguramente o país teria investido mais na ferrovia, ou pelo menos de uma forma mais equilibrada entre a ferrovia e a rodovia. Mas, de facto, hoje sabemos o que então não sabíamos e o que é indiscutível é que este investimento foi absolutamente estrutural para a transformação do país. Mas, do meu ponto de vista, a maior mudança estrutural que o país teve ao longo destes 40 anos tem a ver com as qualificações. E o déficit das qualificações foi o déficit estrutural mais importante que o país acumulou ao longo de séculos. Alguns números. Nós passámos de um país onde 18% da população era analfabeta para um país onde hoje 82% dos jovens concluem o ensino secundário. Os jovens da minha geração, aqueles que ainda estávamos na faculdade em 1985, só 6% de nós
tínhamos formação superior. Hoje, 43% da vossa geração tem formação superior. Esta mudança é uma mudança fundamental, porque é a mudança que permite todas as outras mudanças. É aquilo que permite atrair mais investimento estrangeiro, que permite criar mais emprego qualificado. Para compreendermos bem a importância das qualificações no crescimento económico de um país, muitas vezes nos comparamos com a evolução que temos tido no nosso crescimento com os 10 novos Estados-membros que aderiram à União Europeia em 2004. Há várias razões que explicam a dinâmica diferente. Primeiro, porque os primeiros anos de adesão o crescimento é sempre muito superior à dinâmica anterior. Em segundo lugar, porque a posição geográfica de muitos deles e a sua proximidade relativa, especialmente da Alemanha, tem um peso muito relevante. Mas a verdadeira explicação tem a ver com a enorme divergência do nível de qualificação que em 2004 ainda tínhamos entre nós e esses 10 novos Estados-membros. Nesses 10 novos Estados-membros, 80% da população tinha o ensino secundário completo. Em 2004, em Portugal, só 30% da população tinha o ensino secundário completo. Esta diferença de 50 pontos era um déficit de qualificações terrível que o país, felizmente, ao longo dos últimos 20 anos conseguiu superar. Hoje, igualámos a média europeia, ou superámos-la, em alguns níveis de formação, e apanhámos o atraso que tínhamos relativamente a todos estes novos países. E é isso que nos permite hoje encarar o futuro com outra confiança. Bem sei que quando falo para jovens, a questão que eles expõem é, sim, nós hoje temos mais formação, mas ainda não temos os empregos qualificados que nós necessitamos. Os níveis salariais que ambicionamos e a que temos direito quando nos comparamos com os nossos parceiros europeus. É verdade. Eu diria de uma forma talvez excessivamente simplificada que é um pouco a questão do ovo e da galinha. Nós não temos os empregos qualificados para a geração mais qualificada de sempre, mas também nunca poderíamos ter esses empregos qualificados sem que essa geração existisse. Não era só porque era preciso recursos humanos para preencher esses lugares. É porque só essa qualificação nos permite criar as empresas que geram essas empresas e que têm capacidade de desenvolver produtos e serviços de maior valor acrescentado para sermos mais competitivos. É isso que está a acontecer. É indiscutível que as famílias e o Estado conseguiram melhores resultados na educação mais rapidamente do que foi a transformação do tecido empresarial. Mas essa está a acontecer. É por isso que todos os anos Portugal tem aumentado a sua capacidade de atrair investimento estrangeiro. É por isso que hoje a economia tem mais de 50% do seu valor em produtos para exportação. É por isso que voltámos a convergir com a União Europeia, significa a crescer mais do que a média europeia. Mas qual foi também o contributo de Portugal para a União Europeia ao longo destes 40 anos? Bom, em primeiro lugar, a adesão de Portugal, da Espanha e da Grécia foram de alguma forma um momento refundador da União Europeia. A União Europeia deixou de ser só uma união aduaneira, um mercado comum, e passou também a ter uma dimensão política, como um grande espaço das democracias, das liberdades, e vista como um instrumento de consolidação da democracia e da liberdade. Foi, aliás, depois desta vaga de adesões, que foi muito inspiradora para as adesões que seguiram aos países que se libertaram dos regimes comunistas depois da queda do Muro de Berlim e que nos inspira agora para os futuros alargamentos à Ucrânia, à Moldávia e aos países dos Balcãs Ocidentais. A União Europeia não é só economia, é também um projeto político de paz, de democracia e de liberdade. Houve outra contribuição decisiva. Foi a oportunidade que tivemos de abrir o olhar da Europa para novas geografias. A Grécia, seguramente, para o Médio Oriente, Portugal e Espanha para a África e para a América Latina.
As duas primeiras cimeiras entre a União Europeia e a União Africana tiveram lugar precisamente nas presidências portuguesas de 2000 e de 2007. E dou-vos um exemplo que tem a ver com a Índia. A primeira cimeira entre Portugal, entre a União Europeia e a Índia, teve lugar na presidência portuguesa de 2000. Na presidência portuguesa de 2007, abriram-se as negociações para o acordo comercial entre a União Europeia e a Índia. Em 2021, depois de algumas décadas de paralisação na negociação desse tratado, foi aí, precisamente no Porto, que reabrimos as negociações com a Índia, do acordo comercial com a Índia, que finalmente foi agora recentemente aprovado. E isto mostra como a continuidade da política externa portuguesa, o nosso permanente compromisso de contribuir na Europa para alargar os horizontes para o conjunto do mundo. Se formos ver as 4 presidências portuguesas, todas elas deram contributos essenciais para a Europa. A primeira, em 1992, o Dr. Durão Barroso e a doutora Isabel Mota poderão desenvolver mais, porque participaram diretamente nessa presidência, foi, por exemplo, marcada pela criação do Espaço Económico Europeu. O acordo entre a União Europeia e o conjunto de países que então integrava a EFTA, onde nós próprios tínhamos sido membros fundadores, e que ainda hoje é uma realidade fundamental para criarmos este espaço económico que hoje abrange ainda os países que ainda continuam na EFTA. Em 2000, a Estratégia de Lisboa ajudou a definir o quadro de perspectiva de desenvolvimento económico da União Europeia para a década seguinte. 2007, obviamente, foi marcado por aquele que ainda é hoje o tratado que rege a nossa União, o Tratado de Lisboa. E em 2021, no meio das enormes dificuldades de uma presidência no meio da pandemia do Covid, ficou marcado por, precisamente aí no Porto, termos assinado o Compromisso Social do Porto, onde os líderes europeus, assinando o compromisso com os parceiros sociais europeus, apoiaram o plano de ação para o desenvolvimento do pilar dos direitos sociais da União Europeia, fixando metas concretas a alcançar até 2030 na área do emprego, da formação de adultos, da redução da pobreza e da exclusão social. Isto demonstra bem como Portugal tem, ao longo destes 40 anos, procurado sempre ser um parceiro ativo, leal e construtivo no quadro da União Europeia. A chave é o facto de termos sempre sabido enquadrar os nossos próprios interesses nacionais, que obviamente temos, no quadro do interesse comum europeu. E termos, por isso, sempre evitado acantonar-nos na defesa só daquilo que são os nossos interesses, mas empenhar-nos efetivamente a contribuir para o interesse comum. Vou dar um exemplo só, que o Dr. Durão Barroso se lembrará bem, que teve a ver com o facto, na nossa presidência de 2007, que coincidia com o momento onde a União tinha acordado com os novos Estados-membros a sua adesão ao espaço Schengen. O que significava para países que durante décadas tinham estado fechados do lado de lá da cortina de ferro, impedidos de viajar, poderem, como nós já o fazíamos, conseguir passar a circular livremente por toda a Europa sem ter de mostrar o seu passaporte, sem terem de parar numa fronteira. Era um desafio enorme e desde logo havia uma dificuldade técnica, que era o sistema de informação de Schengen não estar capaz de cobrir todas estas novas fronteiras. O novo sistema de Schengen estar atrasado no seu desenvolvimento. Mas nós percebemos o que é que isso representaria se na nossa presidência nós tínhamos sido um dos países que mais tinha beneficiado com a abertura das fronteiras, não conseguíssemos permitir que os países bálticos, que os países de leste, que a Malta, recentemente aderidos à União Europeia, continuassem a ver adiados esse sonho de circularem livremente na Europa, como nós já o fazíamos. Por isso definimos como uma prioridade que não era nossa, mas que era do conjunto da Europa, se afirmar como um grande espaço de liberdade, conseguir abrir essas fronteiras. E com a contribuição imprescindível de uma empresa portuguesa,
foi possível resolver os problemas técnicos e estender a todos esses países o nosso espaço Schengen. E a verdade é que a presença portuguesa culminou com a abertura no dia 21 de dezembro de 2007 da fronteira marítima entre a Finlândia e a Estónia, e o então Primeiro-Ministro José Sócrates, com o Dr. Durão Barroso, e eu tive também a oportunidade de assistir, veio abrindo fronteira a fronteira até terminarmos no dia 22 de dezembro com a abertura da fronteira entre a Itália e a Eslovénia. E este foi um contributo muito importante e talvez simbólico de como Portugal é capaz de olhar para a Europa como um projeto comum, de se projetar nos interesses dos outros, de forma a ser capaz de se empenhar tanto na resolução dos desafios dos outros, como se empenha na resolução dos seus próprios desafios. E este é o espírito fundamental para mantermos esta união. Porque temos uma união de 27 países, com histórias muito diversas, culturas diversas, que falam 24 línguas oficiais diferentes, de 450 milhões de cidadãos. E a única forma de o fazermos em conjunto e de mantermos esta unidade na diversidade, a respeito da soberania de cada Estado-membro, da identidade própria de cada nação, é neste espírito de compreender que o interesse dos outros é também o nosso interesse e é que no interesse conjunto que cada um pode realizar os seus próprios interesses. Queria agradecer mais uma vez ao Carlos Coelho este convite e queria desejar a todos uma excelente sessão que seguramente vai ser muito importante, não só para revisitar estes 40 anos, mas também sob um olhar sobre o futuro do que queremos para a Europa e de como Portugal pode continuar a ser esse parceiro ativo, leal e construtivo no futuro da nossa União Europeia. Boa tarde a todos.